Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 24, versículo do 1º em diante, que diz assim: Davi poupa a vida de Saul. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem entender, ou o que bem quiser. Tá certo, irmãos? Que diz: Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. E então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era obediente, porque ele tinha um coração ensinável. E lógico que todos pecam, todos falham, mas Davi sempre voltava para a presença de Deus e pedia perdão, e pedia desculpa, e se reconciliava com o Senhor. Não ficava com o coração endurecido, não deixava subir nenhuma raiz de amargura no seu coração. Então, irmãos, Saul foi ungido, tá certo? Por Samuel, porque o povo pediu. Então, era, vamos dizer, tudo bem, um acordo aconteceu entre os homens e Deus. Então
Samuel foi lá e ungiu a Saul. Mas ele não era o escolhido de Deus. O escolhido de Deus era Davi. Irmãos, Davi tinha muitos irmãos. Davi só vivia no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Então aconteceu que Davi enfrentava urso, leão, sabe, no secreto. Mas Deus via o seu sacrifício, a sua garra, a sua força de vontade para proteger as ovelhinhas de seu pai. Imagine o povo de Deus. Então, Deus sabia que Davi seria um grande homem em sua presença. Então enviou Samuel para ungí-lo e passou todos os seus irmãos, a visita que Samuel fez à casa do pai de Davi, passou todos os irmãos e não era nenhum deles. Mas Davi estava esquecido. E Samuel perguntou: não tem mais nenhum? Ele: tem um, está no campo cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse: pois bem, mande chamá-lo. Então, quando ele apareceu, Deus confirmou no coração de Samuel: é esse aí, unge ele, unge meu filho, sabe? Porque ele para mim é um vaso precioso, sabe? Com minhas palavras, é como se fosse isso que Samuel entendeu. E ele foi e ungiu Davi no meio de todos os seus irmãos. Mas daí por diante, irmãos, Davi voltou à sua vida normal. E eu entendo aqui que depois que Deus te unge, depois que você recebe uma profecia, você tem que acalmar o seu coração, esperar em Deus, porque não foi Ele que te prometeu. Então, você não deve querer fazer com suas próprias mãos aquilo que é para Deus fazer. E o que for para você fazer, fique em paz. Deus vai fazer você entender aquilo que é para você se posicionar por si próprio, tá bom? Então, toma cuidado só para não desviar do caminho. Permanece firme, sendo sábio, inteligente, para que não caia em armadilha, em cilada do diabo, tá bom? Então aconteceu que, mesmo com a palavra sobre ele, porque Saul tentava matar Davi o tempo inteiro, irmãos, era perseguido. E um detalhe: todos que têm um chamado, todos que são o escolhido de Deus, que são ungidos do Senhor, ele passa por perseguição. Mas cedo ou mais tarde ele vai passar, irmãos. Porque Deus usou Davi para tocar harpas. Tocar harpa para Saul. Quando o espírito mau entrava dentro de Saul, ele ficava atormentado. Entende? Só com o toque da harpa de Davi é que expulsava o mal de dentro de Saul. Então, Saul pediu para que Jessé, o pai de Davi, deixasse com que Davi estivesse no castelo, sabe, irmãos? Aonde ele era rei. Então veja como as coisas vão se encaixando. Mas depois que viu que Davi ia e voltava, depois Deus usou Davi para derrotar o gigante, o Golias, que estava zombando de todo o exército do povo de Deus por mais de 45 dias, vamos se dizer. E Davi foi lá levar comida para o seu irmão. Chegando lá, ele disse: não, eu enfrento, eu vou acabar com esse gigante, porque ele não vem contra mim e nem contra esse povo de guerra que somos nós, mas sim contra o nosso Deus. E eu estou preparado por essa situação. Eu enfrentei urso, eu enfrentei leão, e agora esse gigante
vai ser só mais um no meu caminho. Então vejam, irmãos, ele foi lá, derrotou Golias. Então daí por diante foi que começou, né? A turma construiu aquela música: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então começou aí a perseguição de Saul contra Davi. Então Saul tentava matar Davi diversas vezes, mas não conseguia. Por quê? O Senhor livrava Davi o tempo inteiro. E depois Davi fugia. Entende, irmãos? Ele teve a oportunidade, sabe, de matar Saul. Acabamos de ler essa história, né? Dentro da caverna. E Saul não ouviu Davi se aproximar, cortar um pedaço das suas vestes e depois se afastar. E ali ele estava fazendo suas necessidades, né? Estava muito apertado por passar muito tempo procurando Davi. Então aconteceu que Davi deixou ele sair, e depois que ele saiu, Davi: olha, Saul, olha aqui, eu tive a oportunidade de tirar a tua vida, mas eu não tiro não, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Aquele que faz perversidade é perverso, é maligno. Entende, irmãos? E eu não sou esse tipo de pessoa. Aquilo que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir, mas dentro do tempo, sabe? No tempo dele, não vai ser através das minhas mãos. A minha força é o meu Deus. Entende, irmãos? Ele falou ali, e em vez de matar Saul ou Saul matar Davi, o Senhor permitiu, deu nas mãos de Davi o que ele bem entendesse, o que ele quisesse fazer com Saul. Mas por ser sábio, ele não só conseguiu tirar a mancha de sangue de suas mãos, sabe? Não se contaminar com o sangue de um ungido do Senhor, mas ele fez com que Saul se arrependesse. Saul chorou amargamente, irmãos, se arrependendo do feito que estava fazendo contra Davi. E ele não só se arrependeu, mas ele também abençoou Davi e deixou Davi em paz, porque também ele poderia se irar por aquela situação e olha ele aí, estava escondido, te achei, ia lá e ia tentar matar Davi, e isso poderia ser possível, né, irmãos? Mas ninguém te mata enquanto a promessa não se cumprir na sua vida, enquanto você não exercer a missão que o Senhor depositou em teu coração, sabe? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá a obra do Senhor na sua vida, irmãos. Tudo irá se cumprir, tintim por tintim, tá certo? Creia no seu Deus. Ninguém vai te matar, ninguém vai te ferir, sabe? Deus é contigo, é teu escudo, é tua proteção. Então lembre-se, você não vai morrer enquanto Deus não realizar a promessa. E ela vem para nossas mãos naturalmente. Davi foi ungido rei, não é isso? Mas ele precisou esperar o tempo de Deus. Porque nós não podemos esperar o tempo do Senhor por diversas áreas de nossa vida que ficamos ansiosos. Deixa a ansiedade de lado, deixa o medo de lado. Mantenha o foco em Cristo. Mantenha a esperança, a tua fé acesa, sabe, alimentada, para que você não venha se perder.
se desanimar, sabe? Se frustrar, ou até mesmo achar que não vai se cumprir nada do que Deus prometeu. E Ele é fiel, tá? O que Ele promete, Ele cumpre, Ele escreve. Ele não se esquece que nem a gente não. A gente pede algo a Deus e se esquece. A gente diz que vai fazer algo e também se esquece. Termina não cumprindo. Mas Deus é fiel todo o tempo. Amém, irmãos? Então ninguém frustra os planos de Deus na vida daquele que é fiel. Amém, irmãos? Então vamos tomar Davi como um espelho para nossas vidas e esperar plenamente o tempo de viver a promessa por completa. Amém? Então, irmãos, Davi foi rei. Davi foi rei. E ele é um homem segundo, um homem segundo o coração de Deus, né? Um exemplo para nós. Dele saiu a linhagem de Jesus. Deu continuidade, né? A linhagem do Senhor. Vejam que maravilhoso. E Davi era um homem de guerra, homem valente. Entende, irmãos? Mas no momento de posicionamento, de honra, de fidelidade, de sabedoria, ele soube controlar a sua carne, o seu eu, tá certo? Por temor a Deus. Então essa é a mensagem de hoje. Não deixe que a ira tome conta das suas ações, das suas atitudes. Até a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Eu creio que Davi estava muito irado com Saul, mas ele não permitiu que isso fosse adiante. Essa raiva que ele estava dentro de si. Amém, irmãos? Ele foi humilde. Ele foi compassivo. Ele tomou uma atitude conforme a vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E que a gente possa se policiar a respeito da Bíblia, das Escrituras, para que a gente não venha a pecar. E por só um pedaço do manto que ele cortou de Saul, ele sentiu um remorso, um algo ruim. Imagine se tirasse a vida de Saul. Irmãos, a vingança é de Deus, não é nossa. A vingança é do Senhor. As Escrituras dizem isso. Ele é o nosso Pai. E Pai protege, cuida. Ele faz de tudo pelos seus. Por mais que você não esteja enxergando esse agir do Senhor, mas Ele está fazendo. E depois você contemplará o que Deus fez por você. Tá certo? Então essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado e tenha edificado a sua fé. Eu estou aqui por amor a Deus e ao meu próximo, por gratidão de tudo aquilo que Deus fez por mim. Então eu faço pelo meu próximo, né? Então eu me vejo aqui cumprindo os 2 maiores mandamentos bíblicos, que é ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então está se cumprindo essa palavra em minha vida, né? E espero que se cumpra na sua também, porque aquele que acha a vida, perdê-la-á. Por quê? Por amor, sabe? Não é que você vai perder
a sua vida, a sua salvação. Você achou os caminhos de Cristo, mas não vai ficar com essa mensagem, sabe, esses caminhos retidos dentro de si. Vai ser luz, vai ser, sabe, rios de águas vivas na vida de outra pessoa também. Então essa é a mensagem de hoje, espero que tenha gostado. Vamos orar para vamos orar para alimentar cada vez mais a nossa fé e nos unir cada vez mais. Amém, irmãos? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez por estar aqui em Tua presença, fazendo a Tua vontade, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Que meus irmãos possam estar de posse de vitória através dessa palavra, que eles possam incluir mais essa mensagem, Senhor, de sabedoria em seu caráter cristão, que eles possam se desenvolver, Senhor, cada vez mais, cada dia mais em Tua presença. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Fui!